senhores pais, queridos alunos, do quarto ano. Vamos ter início agora a nossa segunda aula de ciências, dando continuidade ao módulo 4, ao capítulo 4. Então vamos lá. Água, solo e erosão. Então nós vamos estar ali fazendo a página 218, tá? Vamos aprender o que é erosão e como ela pode ser minimizada. Então, como nós podemos diminuir esse risco da erosão? Você já ouviu falar em erosão? Sabe o que significa essa palavra? Então, nós estudamos sobre erosão no vídeo anterior, na aula 1. Dizemos que ocorre erosão quando materiais da superfície terrestre são removidos e transportados, como você viu nas atividades com mini-montanhas, que são aquelas sugestões de experiências para que vocês percebam como que funciona o deslizamento de terra, como que é grave, Quando chove muito, parte da água da chuva penetra no solo, mas outra parte acaba escorrendo sobre ele. E aqui que ocorre o perigo. Em uma montanha, quanto mais íngreme, o que é íngreme? Um terreno bem inclinado. Se a gente for observar aqui no cantinho, tem a definição certinha, que tem forte inclinação. Difícil de subir ou de descer. Então, é algo bem inclinado, Então, em uma montanha, quanto mais íngreme for a sua encosta, mais rápido e com mais força a água vai escorrer, arrastando com ela partículas de terra. É a água promovendo a erosão do solo. Além da água, existem outros agentes que causam a erosão. O vento é um exemplo. Então, o vento também é um fator que ajuda na erosão, que contribui para a erosão. Mas todo esse efeito da água pode ser diminuído. Você sabe como? Quando uma montanha possui curvas de nível, ou seja, aquelas partes que a professora explicou na aula 1, que é os morros de nível também, como na imagem abaixo, a força da água que escorre é reduzida. Desse modo, a erosão causada pela água será menor. É por isso que são feitas curvas de nível em áreas de encosta. Olha, vamos descer um pouquinho para vocês olharem essa imagem. As curvas de nível são essas curvas aqui. Então, quando o dono do terreno faz essas curvas de nível, o que acontece? O terreno fica protegido e com essas curvas consegue diminuir o impacto da água. Então, a velocidade que a água cai no terreno é diminuída com essas curvas de nível. Então, antes da construção de casas, edifícios, é importante fazer essa prevenção de curvas de nível. Na beira de rodovias, olha como é importante, porque já pensou, você está ali na estrada e de repente acontece um deslizamento de terra? Então, essa curva de nível é feita também nas encostas de rodovias. E nas plantações, que é o caso aqui embaixo. Fazer curvas de nível significa, portanto, diminuir o risco de desmoronamento nas encostas quando fortes chuvas ocorrem. Então, seguindo em frente, nós vamos ter uma sugestão de atividade, assim também aprendo. Leia a história em quadrinhos e desvende antes de plantar o que agricultores fizeram no terreno. Então tem lá, Jojó convidou o amigo, seu Anésio, para o passeio pela fazenda onde vive. Eu gostaria de fazer uma plantação em toda esta área. Olha lá, o que Jojó está falando. Então ele está ali com aquela intenção. Eu tenho que fazer uma plantação aqui nessa área. Mas o amigo, que é uma pessoa bem experiente, que é o senhor Enésio, diz a ele: vá devagar, Jojó. É preciso tomar cuidado com a erosão. Primeiro você tem de fazer, o que será?
Qual que é a sugestão que seu Anésio falou para o seu amigo Jojó para que ele faça a plantação? Olha lá, depois da sugestão do seu Anésio, olha como ficou a plantação do seu Jojó. O que será que o seu Jojó fez aqui para que a plantação dele tenha bons resultados? Seguindo um pouquinho. Número 1. Como o conselho do seu Anésio ajuda a diminuir os efeitos da erosão causadas pela chuva. Então, o seu Anésio aconselhou o seu amigo a fazer esse tipo de plantação. E esse tipo de plantação é chamado do que mesmo? Que nós estamos explicando? Quem falou curvas de nível falou certo. E o que as curvas de nível podem ajudar nos efeitos para diminuir os efeitos da erosão? Caso vocês tenham alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho que você vai ter a resposta mais certinha. 2. No caderno, faça a continuação da história de Jojó e de seu Anésio. Na sua história, represente o que aconteceu durante um período de fortes chuvas. Então, volta um pouquinho lá em cima, vamos ver a história do seu Jojó. Olha lá, ó. Depois que aconteceu aqui, que o seu Jojó recebeu o conselho do seu amigo Anésio, né? Fez a plantação. Se fosse continuar essa história, como que vocês continuariam? Será que o seu Jojó teve bons resultados na sua colheita? Quando aconteceu uma forte chuva, a plantação do seu Jojó foi destruída ou permaneceu? Então, com esses dados, vocês vão fazer uma pequena continuação dessa história, tá certo? Então, aqui nós encerramos a nossa segunda aula de ciências. Espero que tenham aproveitado. Bons estudos, até a próxima!